Olá, meu irmão e minha irmã, espero que você esteja muito bem. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa vida em comum unidade. Olha só, comunidade, comum unidade. Vamos pensar um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Então vamos pedir a intercessão do Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que ele nos proteja, nos guarde e para que ele possa nos ajudar a bem compreender a sua palavra, a poder anunciá-la com vigor e aguardá-la em nosso coração e para que a gente possa praticá-la todos os dias. Faremos isso a partir do Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Vamos pegar aqui, todo o capítulo 9 é muito bom, tá? Mas para a gente poder fazer um programa pequeno aqui, vamos pegar desde... Vamos lá. Vamos pegar aqui desde 33, olha só. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Esses são os discípulos de Jesus, estão disputando entre si qual é o maior. Olha só. E continua. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Será o último, tudo bem? E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles. Então veja, não estava só com os discípulos, estava falando isso para os discípulos na frente da comunidade, o que tem uma gravidade aqui, né? Está chamando a atenção, então, na comunidade. A gente sabe bem quando isso acontece, é porque várias vezes já chamou a atenção no particular, não adiantou, agora está chamando a atenção na frente da comunidade. Pegou um menino, então, colocou no meio deles e disse: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não nos segue. Olha que interessante aqui, João meio que quis mostrar ali uma proatividade, né, para usar uma palavra de hoje, né? Quis se sobressair ali em relação aos outros, porque falou: olha só o que a gente fez lá, tá vendo? Olha como eu sou importante, estou trazendo aqui esse detalhe, nós proibimos lá. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse: Não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá o seu espaço, não perderá o seu presente. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que lhe pusesse o pescoço uma nó, atafona, e que fosse lançado no mar. Gente, olha como é forte isso daqui. E aí Jesus continua aqui, né? Mas vamos parar por aqui, que já dá pra gente discutir bastante. O problema da comunidade, né? Tão velho problema da comunidade. Está lá no Evangelho. Depois isso volta com muita força nos Atos dos Apóstolos também, porque já é a comunidade com Jesus ressuscitado, Jesus já não está dentre eles, a não ser pelo Espírito Santo. E aí diversos problemas acontecem, né? Inclusive o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, é justamente sobre uma rinha entre parte dos apóstolos e dos discípulos, que é para discutir para quem vamos pregar a palavra de Jesus. Olha só que importante. Então o primeiro concílio já é para discutir problemas da comunidade, porque uns falavam de devemos pregar só para os judeus tradicionais, outros falavam não, devemos pregar para os judeus convertidos, outros falavam não, devemos pregar para todos, né? Para quem é judeu e para quem não é judeu, enfim. Então, sempre houve, né? Sempre aconteceram essas discussões sobre
quem é o melhor, quem é o maior, a quem devemos seguir, quem vamos pregar e daí por diante. Nós poderíamos trazer aqui infinitas passagens, infinitas não, né, que são finitas, mas diversas passagens do Novo Testamento que falam sobre isso, né? Além dessas duas aqui, de Marcos e também do Ato dos Apóstolos, tem muitas outras, muitas outras. O próprio problema da diversidade de dons e carismas, tão bem abordada por Paulo, capítulo 12, na carta aos Coríntios, salvo engano, que há diversos dons, diversos carismas, e todos eles têm que ser colocados ao bem comum, né? E cada pessoa tem o seu, né? O Espírito Santo se revela de formas diferentes. E aí Paulo vai colocando ali um certo regramento para o exercício dos diversos dons, da diversidade de dons e carismas, né? Agora, vejam, o que está aqui importante aqui nesse evangelho de Marcos? É justamente que havia uma pessoa que estava falando em nosso nome, expulsando demônios em seu nome, e que não era do nosso. Então nós expulsamos. Jesus disse, não expulse. Quem não está contra nós está com a gente. Então olha só, essa coisa dá uma boa base para a gente falar de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de parceria entre as diversidades e as diversas religiões, e daí por diante. É o próprio Jesus falando isso, né? Então é muito importante a gente não perder isso de vista. E mais ainda, né? A gente perceber que no Novo Testamento inteiro, né, essas picuinhas, essas coisas aparecem, né? Tanto é que Paulo uma vez chega e fala, você fala que é de Paulo, outro fala que é de Estevão, outro fala que não tem nada disso, nós todos somos de Jesus. Percebe? E aí vem então a diversidade de abordagens, a diversidade de dons e carismas, a diversidade de teologias, que são nada menos do que as práticas que são sistematizadas em teorias sobre a manifestação do sagrado. Então você tem ali uma teologia da libertação, por exemplo, que ela é muito frutífera naquele determinado momento histórico, e ela vai se moldando a partir do tempo até hoje, e vai adquirindo sua importância, especialmente na Igreja da América Latina, Ásia e África. Mas você tem ao mesmo passo uma teologia de cura e libertação que anima, que ajuda na reflexão da renovação carismática católica, por exemplo. Eu gosto muito de dizer que eu passei pelos dois universos, né? Tanto teologia da libertação quanto renovação carismática católica, e eu tento até hoje fazer essa síntese em mim dessas duas perspectivas, porque as duas abordagens, apesar de se contradizerem em muitas coisas, têm coisas em comum. Então eu fico só com aquilo que é comum. E agora a gente está vendo que está na moda uma coisa horrível, que é gente, inclusive padres e bispos, né, da renovação carismática, atacando da teologia da libertação e vice-versa. São apenas expressões diferentes, são apenas sistematizações diferentes da mesma fé. Então, por que nós não ficamos com o que há de comum? Se, de fato, nós queremos uma comum unidade, se de fato nós queremos uma igreja que seja em saída, que seja missionária e que seja uma comunidade de comunidades, por que pegar aquilo que nos separa em vez daquilo que nos une? É uma grande besteira isso, é uma grande besteira. É claro que os excessos que existem de diversos lados, nas diversas teologias, aqui a gente está falando só de duas, cura e libertação, né? As duas têm o seu contexto histórico, as duas têm os seus embates históricos e daí por diante, mas hoje, no século XXI, nós precisamos compreender que há diversas. A teologia da graça, a teologia da prosperidade. Então, vamos pegar a teologia da prosperidade. Aqui eu teria muitas aspas, mas há o esforço de entender, compreender como que as pessoas se sentem atraídas por essa teologia, por exemplo, que é uma teologia que é contrária à nossa teologia cristã e especialmente a teologias católicas, né? Mas que está no nosso meio e as pessoas abordam isso, as pessoas se sentem impulsionadas a servir a partir daquela maneira. Então a gente precisa compreender o que há de positivo ali que as pessoas têm.
que as pessoas aderem àquele tipo de reflexão, àquele tipo de experiência de fé. Vamos lembrar que toda teologia é só, de novo, uma sistematização da manifestação do sagrado. Portanto, se há teologia é porque a prática também acontece. E a teologia tenta justamente sistematizar aquilo que acontece na prática, refletir, pensar aquilo que acontece na prática. Então, meus irmãos, minhas irmãs, queria agradecer aqui todo o apoio de vocês ao próprio canal. Queria dizer que é importante que nesse momento da igreja a gente se torne cada vez mais unidos, mais unidas, e que a gente compartilhe, que a gente dialogue, que a gente converse sobre as diversas perspectivas, sobre as nossas reflexões, dentro do que nos pede a igreja, obviamente, dentro da fé que é normatizada a partir do catecismo da Igreja Católica, dos documentos da igreja, que a gente possa, de fato, aí discutir e ir amadurecendo a nossa fé conjuntamente. Porque é a convivência com as pessoas diferentes, e todos somos diferentes uns dos outros, é a convivência com as pessoas diferentes, a convivência saudável, que me torna mais humano, que me torna um melhor cristão, uma melhor cristã, que me ajuda a ter um repertório cada vez maior para me colocar a serviço da construção do reino. Então, espero que você tenha gostado de mais esse programa. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue para que a palavra chegue mais longe. Um grande abraço a você, paz e bem, e até mais. Tchau, tchau.